Três histórias assustadoras do sertão: Corno Cangaceiro, Lobisomem e a Profecia da Velha Zina. Você não está pronto para essas três histórias do sertão. Prepare-se para entrar no lado mais sombrio e misterioso do Nordeste brasileiro. Neste vídeo especial, reunimos três histórias reais e aterrorizantes que vão mexer com seus nervos. 1. O Corno Cangaceiro de Lampião. A trágica e sangrenta história de Zé Baiano e sua paixão por Lídia, marcada por ciúmes, traições e vingança no coração do cangaço. 2. Lampião versus Lobisomem. Um encontro sobrenatural que revela uma lenda assustadora sobre um lobisomem que nem mesmo o rei do cangaço ousava enfrentar. 3. A Profecia da Velha Zina. Ela avisou sobre o perigo, mas ninguém acreditou. Um relato arrepiante de premonição, desprezo e um destino cruel. Curte histórias reais e lendas do sertão? Então se inscreva no canal, deixe o like e prepare-se para arrepiar com esses causos. Vídeo em 4K. Ative o sininho para não perder nenhuma história sombria do sertão. No coração árido do sertão nordestino, entre Mandacaru e veredas escondidas, nascia a lenda de Zé Baiano, um dos cangaceiros mais temidos do bando de Lampião. Conhecido por sua brutalidade fria e pela marca cruel que deixava nos inimigos, com um ferro em brasa estampando as iniciais JB, Zé era o terror de soldados e civis. Mas por trás do olhar sombrio, havia um homem solitário, endurecido pela vida, que jamais esperava ser vulnerável ao amor. Sua rotina era feita de emboscadas, marchas sob o sol escaldante e conflitos sangrentos, até o dia em que conheceu Lídia. Mulher bela, de presença magnética e palavras afiadas, Lídia rompeu os muros emocionais do cangaceiro. Com ela, Zé deixava de ser fera e virava homem. Pela primeira vez sentiu algo mais forte que a sede de sangue: o desejo de cuidar, de amar. Mas o sertão não perdoa a fraqueza. A mulher que domava a fera começou a se entediar com a jaula. O fogo que acendera em Zé passou a se apagar nos olhos de Lídia. Ela passou a flertar com Ben-TV, um cangaceiro vaidoso, loiro e encantador que sabia usar o charme como arma. O coração de Zé Baiano, acostumado ao aço e ao chumbo, começou a ruir silenciosamente. A traição se confirmou quando o Coqueiro, um cangaceiro menor, flagrou o casal em segredo. Tentou usar a informação para tirar vantagem de Lídia, mas foi humilhado diante de todos. Ferido em seu orgulho, Coqueiro entregou a traição para o grupo, expondo Lídia e Ben-TV. Mesmo assim, Lídia virou o jogo, acusando Coqueiro de tentativa de abuso. O resultado foi sua execução por ordem de Lampião. Zé, em silêncio, carregava agora não só a dor da traição, mas o peso da humilhação pública. A partir daquele momento, Zé Baiano se perdeu dentro de si. Passou a noite remoendo cada palavra, cada gesto, cada olhar trocado entre Lídia e Ben-TV. Quando o sol surgiu, ele já não era mais o mesmo. Num surto de ódio cego, espancou e matou Lídia com as próprias mãos. Enterrou-a sob um umbuzeiro, onde antes a levava para descansar da dureza da vida no cangaço. Aquele crime marcou o início de uma nova fase em sua vida. Mais solitária, mais cruel, mais doente. Ele descontava a dor em cada mulher que lembrasse Lídia, marcando-as com o mesmo ferro usado nos inimigos. Companheiros passaram a temê-lo, e Lampião, percebendo o desequilíbrio de Zé, o afastou das missões principais. Agora, Zé vagava em missões solitárias, como um espírito errante, perseguido por suas memórias e pelas vozes do passado que ecoavam em sua mente. Foi numa dessas andanças que Zé Baiano cometeu o erro que selaria seu destino. Ao passar pela casa do coiteiro Antônio de Chiquinho,
tentou abusar da filha do homem, sem sucesso. A esposa de Antônio interveio, e Zé recuou, mas a marca da ameaça ficou. Antônio, homem de honra, decidiu que não deixaria isso impune. Começou a costurar uma aliança com soldados e rivais do cangaço, arquitetando a vingança com paciência e estratégia. Zé, cada vez mais isolado, não percebia que o cerco se fechava. Sua sanidade descia ladeira abaixo. Já não sabia em quem confiar. Via fantasmas nas matas e conversava sozinho à beira das fogueiras. A morte se aproximava com passos silenciosos, e ele, outrora o Pantera Negra dos Sertões, agora era apenas uma sombra do que foi. Um homem dominado pela culpa, pela dor e pela sede de vingança contra um fantasma que ele mesmo criou. O fim de Zé Baiano veio como o sertão costuma dar o troco. Rápido, implacável e seco, cercado por soldados guiados por Antônio, foi abatido após longa troca de tiros, caindo entre as pedras de um riacho seco, com os olhos abertos mirando o céu que nunca compreendeu. Sua morte foi o alívio de muitos e o fim de uma era marcada por sangue e terror. Mas sua história virou aviso em cada fogueira contada no sertão. O amor pode ser a maior força e a mais cruel das maldições. O corno cangaceiro de Lampião não foi derrotado por armas, mas por sentimentos que ele nunca soube lidar. E assim, Zé Baiano virou lenda. Não pelo que fez como guerreiro, mas pelo que sofreu como homem. Porque no sertão, a linha entre amor e destruição é tão fina quanto a lâmina de um punhal. Em meio à vastidão seca e poeirenta do sertão nordestino, onde o sol castiga a terra e o silêncio só é quebrado pelo canto dos pássaros e o assovio do vento, Lampião reinava como o temido rei do cangaço. Seu nome causava medo e respeito, ecoando de vila em vila, como um fantasma armado de coragem e munição. Era um tempo de miséria e luta, onde os fracos sucumbiam e os fortes marcavam o chão com suas pegadas de sangue. Lampião e seu bando viviam de pilhagens, combates e fugas constantes das volantes, sempre entre o limite da vida e da morte. Mas naquela noite de lua cheia, algo diferente pairava no ar. Um sussurro estranho entre os galhos, um arrepio na espinha, e o cheiro de um medo antigo invadiu a alma dos sertanejos. A notícia chegou com um velho tropeiro. Algo estava matando o gado, deixando rastros que nem bicho e nem homem explicavam. O povo tremia. Diziam que era um lobisomem, uma criatura, saída do inferno com olhos em chamas e garras de aço. Lampião, desconfiado de histórias de assombração, riu ao ouvir os relatos. Mas o terror no rosto dos moradores da vila fez com que algo dentro dele se movesse. Não era piedade. Era o gosto pelo desafio, pela luta. Um velho padre falou sobre a maldição que rondava aquele chão. Um homem que havia feito pacto com as trevas e amaldiçoado, agora se tornava besta nas noites de lua cheia. Lampião, guiado pelo espírito de liderança e pela promessa de fama ainda maior, decidiu partir em busca da criatura. Com ele, seu bando fiel, homens que haviam enfrentado jagunços e soldados, mas nunca algo que não fosse humano.
O objetivo era claro: eliminar o monstro e sobreviver. Mas no íntimo, Lampião sabia que dessa vez, o inimigo não era feito de carne comum. Era feito de lenda, de terror, de tudo aquilo que nem o mais valente cangaceiro ousava enfrentar de frente. A jornada os levou até uma mata fechada, onde a luz da lua parecia mais fria e os sons da noite mais distantes. Pegadas estranhas surgiam e desapareciam no barro, como se o chão não quisesse registrar sua presença. Um dos homens desapareceu, outro foi encontrado em pedaços, como se um bicho raivoso o tivesse destroçado. O medo começou a corroer a coragem do grupo. Balas comuns nada faziam. Eles atiravam, mas o monstro sumia nas sombras, zombando da bravura dos homens. Um dos cangaceiros, supersticioso, lembrou de um conto antigo sobre balas de prata. Lampião, com o orgulho ferido e a fúria despertada, ordenou que forjassem as balas naquela mesma noite, usando um medalhão de prata de uma antiga amante. Quando o bando finalmente armou a emboscada, o monstro apareceu. Olhos como brasas, corpo deformado, dentes como facas. O ataque foi fulminante. O bicho saltava com agilidade sobre-humana, derrubando e mutilando. Lampião foi lançado contra uma árvore, ferido, sujo de sangue. O desespero batia à porta. Com o bando quase dizimado e o lobisomem cada vez mais próximo, Lampião teve que tomar uma decisão: recuar e perder tudo, ou lutar com o que restava. Mesmo ferido, ele se levantou, carregando a última bala de prata. O monstro veio em sua direção, uivando como se o inferno o empurrasse. Os dois se enfrentaram no escuro, apenas iluminados pelo luar. Lampião mirou, mas sua mão tremia. O medo que nunca sentira agora o paralisava. No último segundo, ele se lembrou de seu pai, da infância sofrida, da promessa de nunca mais recuar diante de nada. Ele puxou o gatilho. Um estouro, um silêncio profundo, e o corpo da besta caiu. Aos poucos os pelos sumiram, as garras retraíram, e ali jazia um homem velho, o mesmo que havia sido visto vagando pela vila anos antes. A criatura, agora vencida, revelava o peso de uma alma que carregava um fardo maldito. Lampião queimou o corpo ao nascer do sol, enterrando junto com ele o medo que havia conhecido. De volta à vila, foi recebido com reverência, mas ele não sorriu. A vitória teve gosto de perda. A lição ficou gravada. Nem todo inimigo tem rosto conhecido, e nem toda batalha se vence com coragem e pólvora. Às vezes é preciso fé, resistência e o reconhecimento de que o mal pode morar até nos mais esquecidos cantos da terra. E assim, Lampião voltou à estrada, com um olhar mais sombrio, mais distante. Sabia agora que o sertão não é feito só de bandidos e soldados, mas também de lendas que respiram na escuridão. Se você gostou dessa história arrepiante, não esquece de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal Coragem Sertaneja. Isso ajuda demais o nosso trabalho a continuar trazendo lendas e histórias do nosso sertão que gelam a espinha. Até a próxima noite de lua cheia.
Na pequena vila de Pedra Seca, todos os dias pareciam iguais. As casas eram simples, os moradores se conheciam pelo nome e a rotina se arrastava sem grandes mudanças. Entre os habitantes, havia uma velha chamada Zina, conhecida por seus olhos esbugalhados e voz rouca que sussurrava coisas que ninguém queria ouvir. Morava sozinha, numa cabana no limite da floresta, e muitos diziam que ela falava com os mortos. As crianças a temiam, os adultos riam dela. Certo dia, Zina apareceu na praça da vila, interrompendo a missa com um grito que fez até o padre derramar o vinho da comunhão. O sangue vai correr. A noite trará a maldição da terra enforcada. Ela berrou, apontando para o céu, escurecido por nuvens pesadas. Os moradores apenas riram. Mais uma loucura da bruxa, diziam. Entre eles estava Diego, um rapaz de 17 anos, curioso, corajoso e incrédulo. Ele zombou mais alto que todos, desafiando a velha com um sorriso sarcástico. Ninguém sabia, mas aquela seria a última noite de paz que a vila conheceria. Naquela mesma noite, uma tempestade como nunca se vira caiu sobre Pedra Seca. Raios cortavam o céu, e um cheiro de terra podre invadiu o ar. Animais fugiam em disparada, latidos ecoavam nas ruas e portas batiam com força. No meio do caos, Diego ouviu batidas em sua janela. Era uma figura pálida, com olhos escuros e boca costurada com espinhos. Gritando, ele acordou seus pais, mas ao abrir a porta, nada havia além de lama e silêncio. Na manhã seguinte, 3 moradores estavam desaparecidos. Zina, ao ser procurada, só murmurou. O aviso foi dado. O selo foi quebrado. Assustado, mas ainda cético, Diego decidiu investigar o que estava acontecendo. A vila, cada vez mais, tomada pelo medo, se dividia entre fugir ou esperar. Diego sabia que precisava fazer algo. Buscando respostas, entrou na floresta proibida onde Zina dizia que o mal dormia. Ali, descobriu uma antiga árvore de galhos retorcidos, e aos pés dela, símbolos de sacrifício e ossadas humanas. O tempo comum havia acabado. Agora ele precisava sobreviver. Enquanto a vila mergulhava no terror, Diego lutava para entender a origem da maldição. A cada noite mais pessoas sumiam, e criaturas de sombras invadiam as casas, deixando apenas gritos e manchas de sangue. Diego voltou até Zina, que lhe revelou a verdade. Séculos atrás, aquele território foi palco de rituais sombrios, onde inocentes foram enforcados sob a árvore do esquecimento. O espírito do carrasco, traído e amaldiçoado, despertaria sempre que a árvore fosse tocada por mãos de sangue novo. Exatamente o que Diego havia feito ao mexer nos ossos antigos. A única chance de reverter a maldição era refazer o ritual com oferendas de arrependimento, fogo, sangue e lembrança. Mas para isso Diego teria de atravessar a floresta viva, enfrentando os filhos do nó, criaturas nascidas das raízes da árvore maldita. Em sua jornada, perdeu amigos, foi ferido por espinhos envenenados e quase se rendeu ao desespero. O caminho era cruel, e cada passo cobrava um pedaço de sua alma. Mas ele continuava, impulsionado pela culpa e pela promessa de salvar o que restava da vila. No coração da floresta, Diego chegou ao altar do enforcado, onde o espírito do carrasco o aguardava. Uma figura deformada, com olhos que choravam cinzas e uma voz que falava dentro da mente. Você riu do aviso. Agora pagará o preço. O ritual exigia um sacrifício vivo, e Zina já estava lá, acorrentada, dizendo que estava pronta. Mas Diego não podia permitir. A velha havia alertado. Ele era o culpado. Então, num ato de redenção, ofereceu a si mesmo. Cortou a palma
Da mão acendeu o fogo sagrado e entoou as palavras ensinadas por Zina. A floresta gritou. As raízes o prenderam, o carrasco se aproximou com a corda negra, e tudo pareceu perdido. Mas no momento final, Zina se libertou usando palavras antigas, afastou o espírito e tomou o lugar de Diego no sacrifício. Com seu último fôlego, ela selou a árvore, que queimou em chamas verdes, consumindo os monstros, a maldição e o passado. A vila foi libertada. Quando Diego voltou, era um homem mudado. Silencioso, respeitava a memória dos que se foram e mantinha aceso um altar para Zina, a velha que foi desprezada, mas salvou todos. Desde então, ninguém mais ria de avisos estranhos, porque aprenderam que o verdadeiro terror começa quando você se recusa a ouvir.